Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo de Deus. Onde estão vocês? Cadê meu povo? Cadê meu povo? Pessoas que amam estar na live comigo. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo de Deus. Como estamos? Como estamos? Como estamos? Glória a Deus. Hoje o nosso assunto vai pegar fogo. O nosso assunto é sobre medo. E eu gostaria de pedir a você que está aí, já entrou na nossa sala de bate-papo do Instagram, aqui da Igreja Evangélica. Entre agora, entre e esteja conosco. Esteja conosco, falando de um assunto que realmente assusta muitas pessoas. Um assunto que faz muitas pessoas até desistir de prosseguir em alguma área de suas vidas e começar a falar de assuntos muito importantes. Então faz um favor aí, você que já entrou na nossa sala, avisa os amigos que agora, a pastora Andréia e o Rodrigão, que já está chegando, irá começar a live, eles todos podem participar. Rodrigo tá entrando já, todo mundo vai participar. Nós vamos abrir o espaço para você entrar na live e falar dos seus medos, daquilo que tem acontecido na sua vida. Então, cadê você, Digão? Fala, Jean Amado. Olá. Graça e paz, filho. Graça e paz, pastora. Graça e paz, tesouro. Estamos na área de novo. Você Graças tá com saudade de mim? Passamos a tarde juntos hoje. Graças a Deus, foi muito bom. Passamos a tarde todinha agarradinhos. E Verdade, verdade. Juntos, não é verdade, filho? Com certeza. Muito bom, aprendo muito. Hoje vamos, assim, debater sobre o medo. Que tema forte é esse, hein, pastora? Agora você que está aí nos ouvindo, que já entrou na nossa sala, orar aquela setinha. Melhorou? Oi? A minha internet está falhando um pouco. Melhorou? Aqui tá tudo bem. Eu tô ouvindo tudo de Ah, então perfeito. Perfeito, então, perfeito. Tá. Então você que está nos ouvindo, agora aperta nessa setinha aqui embaixo e manda um convite para alguns amigos, dizendo que o bate-papo já começou e que você quer que todos participem. Verdade. Coloca aí, manda aí. Eu já estou mandando aqui para os meus. Estou mandando para os meus. Vamos, irmãos, rapidamente. Mande aí, entre para o nosso bate-papo de hoje. Medo. Tem pessoas que têm tantos medos, Vai ser, né, Rodrigo? muito bom. Muitos. Medo de quê? Muitos medos. Oi? Que tipo de medo são esses que as pessoas têm? Pastora, são vários, na verdade. Existe muitos tipos de medo. Sim. Existem medos que são fobias, que vêm por traumas de infância, vêm por medo de algo mesmo, que a própria psicologia explica um pouco. Mas os medos que nós vamos falar, eu creio aqui que seja mais pelos traumas, sejam por dores sofridas, São várias sejam coisas, por... né? Mas que tipo vários, de medo vários. você acha que as pessoas têm? Eu creio que algumas têm medo de se casar. Porque Medo de se casar. Uma experiência muito terrível no passado, né? Justamente por traumas do passado, medo de dar um passo novo no serviço. De fantasma! Será, pastor, ainda? Tem medo de fantasma, é sério. Tem gente que não, tem eu não medo sei. de falar em público, né? Sim, falar em público. Tem gente que tem medo de tomar decisão. Sim. Medo tem muita gente que tem medo de tomar decisão. O que mais? Medo de perdoar. Tem gente que tem medo de perdoar. Medo de perdoar e ter que conviver com a pessoa. Tem pessoas que têm medo de ser rejeitado. Nossa, esse é tenso. Sim. Esse é muito forte. Sim. Tem gente que tem medo, muitas vezes, pastora, pessoas têm medo de, como eu vou te falar assim, de abrir espaço para alguém, de abrir, vou me relacionar com tal pessoa. Tem muitos tipos de medo. Muitos. Tem pessoas na igreja que têm medo, sabe de quê, Rodrigo? Fale aí. A gente tá dizendo que não é da senhora, não, é? Tem pessoas que têm medo de... Deixa eu ver se melhorou. Melhorou, irmãos?
Fantasma, aí, ó. Olha, eu tô te falando, ó. A Glória tinha medo de fantasma no ano passado. Eu vou contar uma historinha pra tu aqui, Rodrigo. E pra vocês que estão Vou ouvindo. conversar com a Glória. Eu fui criada numa família onde eu fui criada por uma babá, né? Sim. Por uma mulher que servia na minha casa, que até hoje é minha mãe de criação. E ela dizia sempre pra mim assim, porque nós éramos 4 e nós éramos muito terríveis. E a forma dela colocar a gente na cama, às vezes ela assustava. Ela falava assim, olha, presta atenção bem aqui. Se vocês descerem da cama à noite, ou a partir de agora, um fantasma pode aparecer e pegar suas pernas por debaixo da cama. Meu irmão, eu tinha tanto medo que às vezes eu mijava à noite na cama. Por quê? Porque, na verdade, eu tinha muito medo de sair da minha cama e ir pro banheiro, ok? Então, eu tinha medo de fantasmas. É sério, eu tinha medo de fantasma. Morria de medo de fantasma. E aí você pode perguntar assim, Rodrigo, como foi que a senhora venceu isso? Como que a senhora venceu isso? Boa pergunta. Eu me converti e aí eu entendi que fantasmas não existiam. Pronto. E eu entendi também, entendi na minha mente, peraí, calma. Eu entendi na minha mente que além deles eles não existirem, existiam demônios. Mas os demônios, a Bíblia nos diz que nós temos autoridade sobre eles. Sim. Aí uma vez, já casada, presta atenção. Porque eu me converti já casada. Então, uma vez eu casada, eu acordei à noite e fiquei com muita vontade de ir beber água. E aí eu pensei, acordo meu marido para beber água ou enfrento esse medo? Aí eu botei na minha mente, mas fantasma não existe. E demônios, eu tenho autoridade sobre eles. E aí eu falei assim, eu vou vencer. Aí eu botei meus pés no chão. Eu senti as mãos geladas pegando na minha mão, no meio perna. Aí eu falava, isso não existe, isso é fruto da minha imaginação, pare agora, André. E comecei a falar comigo mesmo, você pode chegar até a cozinha. Aí eu fui na cozinha, aquela escuridão, não tenha medo, o Senhor está com você. Não acendeu nem a luz. Depois eu acendi. Eu fui enfrentando. Rodrigo, consegui beber água, voltei pro quarto e a partir desse dia, Rodrigo, superou. Nunca mais. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Então, assim, existe... Pastora? Fala. Continua para finalizar. Existem medos que são irreais. Entendeu? Sim. Muitos deles. Sim. O Anderson colocou aqui medo de confiar nas pessoas. Isso é um medo muito forte. Sim, por traumas. Que atrapalha muita gente e atrapalha a gente de crescer. Geralmente, quem tem medo de confiar em alguém é porque já foi traído demais. Isso. E o Guilherme colocou aqui que tem medo da pastora. O Guilherme da câmera. Conversa, nada, esse menino tem medo de nada, deixa de história. Pastora, a Kerla Noleto colocou que também tem medo de fantasmas. Sim. E que esse medo me prejudica muito porque passa para os meus filhos sem querer. Isso realmente acontece. Sim, parece brincadeira, mas muitas pessoas têm medo de fantasma, né? Além das coisas que foram injetadas na sua infância, né? Porque no caso meu, eu fui colocada dentro de uma crença que não existe, entende? E para mim sair dessa crença é difícil. Aí a gente também é fruto de muitos filmes, né, de terror. E aí aquilo ali vai entrando na nossa mente e vai ficando, entendeu? Mas existem muitos medos surreais, né? Que não são reais. É verdade. E... Olha aqui. Tem uma o pastor Kleber botou que também tem medo da senhora. Mentira! Tô brincando, ele é mentiroso, não. Para de brincadeira, amor, de história. Eu sou uma pessoa bem mansa. Não sou, Rodrigão? Fala e me defende. Muito, muito. Imaginem. O meu sobrinho botou que tinha medo de mim, olha. Ainda bem que não ficou só em mim, meu filho. Glória a Deus. Olha aí, Branca também tinha medo de almas. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Vamos abrir espaço para algumas pessoas falarem dos seus medos. Amém. Então, sim, isso é interessante. Então, tá aberto agora para você ajudar a gente a falar um pouquinho sobre os seus medos, né? Quais são os seus medos? Então, peça para entrar aí agora, que eu e o Rodrigo vamos estar aqui esperando você. Vamos tentar botar 3 pessoas, tá bom? É só solicitar, galera. Solicite para entrar aí rapidamente. Fale um pouquinho sobre os seus medos. Sem ser da pastora, por favor. Nem do Rodrigo. Sim, alguém deseja compartilhar conosco sobre os seus medos?
É só pedir aí, entra aí rapidinho nessa live e Pastor, fala. Oi. enquanto a galera vai entrando aí Sim, solicitando, sim. de onde vem surgir esse medo de fantasma? De onde que vem? É cultural? É assistir filme? De onde vem essas coisas? Não, não. É, o diabo, ele tenta nos prender, né? Que tenta nos prender nessa área de medos. Porque quem tem medo, ela só tem duas alternativas. Ou ela trabalha para vencer, ou ela é derrotada pelo medo. Então, uma das Sim. armas que o inimigo mais tenta contra nós, que somos cristãos, é na área de medo. Olha só como é algo comum o medo em nós, né? Eu estava estudando a palavra e abro aí. Enquanto alguém entra, fica de olho aí, tá bom? Se você tem algum medo e deseja falar ao vivo com a gente, então você já pode pedir para entrar, que nós vamos abrir para a participação sua aqui conosco, tá bom? Então, vamos abrir aqui no livro de Jó, capítulo 3, Nossa. versículo 25. Jó, capítulo 3, versículo 25. Vocês conhecem a história de Jó, né, irmãos? Jó foi aquele homem que tinha 10 filhos, era um homem muito rico. Além disso, ele temia Deus. Ele foi chamado por Deus. O próprio Deus falou sobre a pessoa dele, disse que ele era justo, que ele era bondoso, né? Então, o próprio Deus falou que Jó era um homem íntegro. Mas, por causa de uma acusação do diabo a Deus, Deus sabia quem era Jó, o próprio Deus permitiu que Jó desse a resposta da fidelidade dele a Satanás. E permitiu que Satanás tocasse nele. Então, perdeu tudo, mas a Bíblia diz que Jó, além de ser um homem de Deus, temente, que amava, que era bondoso, que era caridoso, que era tudo isso, que era rico, que tinha 10 filhos, a própria palavra de Deus dizia que Jó, ele levantava jejum e oração pelos filhos, só temendo que os filhos pecassem contra o próprio Deus. Para que Deus não viesse e castigasse os seus filhos. Então, ele se colocava na brecha pelos filhos, certo? Só que Deus permitiu uma prova é Jó o quê? perder os filhos. Jó, capítulo 3, versículo 25. Ok? Tá. Jó 3, versículo 25. E aí diz que Jó, quando perdeu tudo, ele fez uma declaração pública. E é essa declaração pública do medo que eu quero trazer para vocês. Que diz assim: Amém. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Ou seja, havia no coração de Jó um medo de perder tudo, de perder os filhos. Né? Ele se sacrificava pelos filhos. Sim. Ele tinha um medo muito grande. E ele deixou declarado aqui que aquilo que ele mais temia veio sobre ele. Então, olha só, irmãos, prestem atenção. O medo, ele atrai a desgraça. Então, nós temos que lutar contra o medo. Porque o medo vai nos afundar, vai nos levar para cativeiros. O medo, ele pode muito bem nos paralisar, mas o medo também é bom. Tem seu lado positivo, né? Tem seu lado positivo, e é isso que nós vamos falar hoje. O medo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Nós precisamos entender que tipo de medo está vindo sobre nós, ok? Amém? Sim. E aí, Sim, Branca, amém. você que disse que tinha... Você e a Thaís que tinham um testemunho para dar na área de medo. Entra aí, mulher de Deus. Entra, meninas, que nós queremos falar com você. Está aberto agora para você falar sobre situações de medo que você tem ou já teve na sua vida. Então, está aberto para você. Onde estão vocês? Paz, povo de Deus, cadê vocês, meninas? Dá para botar os 3 aqui, pastor? Ou eu tenho que sair para alguém entrar? Ela tem que pedir para entrar na live e aí eu boto. Tem muita gente que morre de medo de cobra. Mas isso aí é um medo racional, né? Esse aí é um tipo de medo que não é ruim, né? A cobra realmente é muito perigosa, né? Então, às vezes, o medo que você tem é para te proteger, né? Então, mas achar que em todo lugar tem uma cobra
achar que em todo lugar tem uma cobra, tipo, tô no apartamento aqui, na cobertura vai ter uma cobra no meu quarto. Aí já é outro nível de medo, né? Exatamente. Olha o que o pastor Marco Antônio falou. O medo Sim. nos preserva, é protetivo, não ser, quando ele Não não é sempre. patológico. Verdade, Justamente. exatamente isso. Esse é o Né? segredo. Porque se você for olhar, eu assisti muitas ministrações, e as ministrações, a maioria falando, oh, você tem que vencer o medo, porque o medo é destrutivo. O medo não é só destrutivo, ele é bom também. Então, nós temos que entender Sim. qual é o medo que eu estou tendo e se ele, da onde está vindo esse medo, e se eu devo enfrentar ou eu devo entender A Branca vem para aceitar. eu não estou recebendo o convite. Branca, manda o convite. Manda o convite. Eu não estou recebendo. Você está vendo alguma coisa aí? Não. Você vai ter que sair. Você sai de novo, Branca, e já que eu entra volto. de novo. Você? Não sei, pode ser. Cabe 3. Não, cabe 3. Olha, a Gabriela está falando, esses dias paralisei. Conseguia nem respirar, só de medo. De cobra? É isso aí? Ela está dizendo que mandou solicitação. Então, eu vou tirar você rapidinho. E terminando a Branca, você entra, tá bom? Beijo. Ok. Vai lá, Branca. Entra agora. Vamos lá. Vamos ver, porque eu não recebi. Agora sim. Eu acho que não entra. Vamos lá. Oi, Branca. Graça e paz, lindona. Oi! Ai, que saudade de você! E aí, mulher de Deus, tudo bem? Graça e paz. Tudo bom, graça e paz. Fala aí um pouquinho pra gente. Que tipo de medo você tinha? Se você venceu? Fala aí. É engraçado falar de medo. Eu ri até aqui, o pessoal falando os tipos de medo. Eu até coloquei que o meu maior medo, assim, sem falar, porque existem os medos espirituais também. Para mim existe, né? Mas assim, um medo que eu tinha muito era de alma, claro. Como eu coloquei aí quando eu era criança. Eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de muitas coisas. Mas assim, eu tenho vencido. E uma assim, das coisas que eu venci, que eu acho assim, muito importante na minha vida, a senhora lendo a história de Jó falou da questão dos filhos dele. E eu fui lembrando aqui que assim que eu comecei a ir para a igreja, que eu me converti, tinha uma pessoa que eu morria de medo dela, pastora Fátima. Meu Deus, quando eu... Linda. Quando eu falei assim, vamos pro culto das quartas de milagres, eu, meu Deus, não vou sentar na frente não, porque eu tenho medo da pastora Fátima. Qual era o meu medo? Oh, meu Deus. Como eu sabia que ela era uma profeta, o meu medo era assim, ela vai olhar para mim e vai dizer assim, tu vai ter uma doença e vai morrer. Alguém da tua família vai morrer. Então, assim, o meu medo era esse. Mas hoje eu entendo, assim, que esse meu medo... Tá ruim, tá, Mayara? Tá bom, pode falar. Tô ouvindo. Oi, Branca. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Sim, pastor. É verdade. Branca, cadê tu, mulher de Deus? Branca... Oi, Branca. Agora dela Oi, Branca. Sim, diga lá. Oi, é porque... Vai lá. Então, hoje eu entendo que esses meus medos é porque, assim, era falta de conhecimento mesmo, assim. Era falta de intimidade, de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Porque eu tenho visto, assim, o tanto que eu venci. Depois que eu comecei a andar com o Senhor, que eu comecei a conhecer Ele, eu venci muitos medos. Eu não tô mais medo de almas. Hoje eu entendo que não tem esse negócio de alma, que é história, como o Rodrigo estava falando aí, é cultural. E eu tenho passado isso com meus filhos também. Eles já não são tão medrosos como eu era. Eu era tão medrosa que eu chorava. Se falasse lobisomem, eu chorava, eu não dormia, eu acreditava em tudo. E eu tenho visto mesmo em Deus, orando, declarando, e na palavra do Senhor. E também, assim, eu tinha muito medo de ir na frente. Me chamasse para ir na frente. Falar em público, né? Em público, na igreja. Porque assim, como todo mundo sabe, nossa igreja começou com a gente, não tinha muitas pessoas, era nós mesmos. Era. Branca vai fazer a abertura do culto de mulheres, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Mas é interessante porque realmente a gente cresce espiritualmente. Eu lembro que a primeira vez eu jejuei. Eu fiz propósito de cabelo. Meu Deus do céu, eu fiquei com uma peregrina. Eu só andava com o cabelo amarradinho de brulito, sovava, não fazia nada. Eu lembro! Aí foi o tempo que eu
mais senti a presença de Deus na minha vida. E através dessas coisas eu fui crescendo. Mas o medo continuava, porque o medo ele é terrível. Ele tenta nos barrar de todas as formas. E como que eu fui vencendo ele aos poucos? Hoje eu ainda sinto medo, só que assim, é diferente, o medo é menor, porque hoje eu já tenho uma confiança muito grande em Deus. Então, quando a pessoa fala assim, vai ministrar. A Mericy já falou para que tu nem ficou nervosa, tu nem tá com medo. Eu digo, não, eu tô preocupada, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas se eu dizer assim, eu tô morrendo de medo igual antes, eu não estou, porque eu também aprendi a orar para Deus assim, Senhor, tira todo o medo. Como a senhora sempre nos ensinou, é o Senhor que faz. E eu entrego tudo ao Senhor, eu vou estudar e o Senhor vai me usar. Então, minha oração tem sido essa em relação a tudo que eu sinto medo. Às vezes, eu falo, Branca, tu é muito doidinha, tu não se preocupa com as contas, tu não se preocupa com isso e aquilo. Eu me preocupo, só que eu tenho a minha forma de me preocupar. Primeiro, meus problemas, o que eu faço? Meus medos. Eu entrego para o Senhor e eu fico orando o tempo todo, orando e esperando. Porque o que eu tenho lido na Bíblia? Que é Ele que faz, não sou eu. Então, até os meus medos, quem que vai tirar? Ele. Aonde que eu vou vencer meus medos? No Senhor. Nele, sim. Sim. Áreas da minha vida. E está dando certo, graças a Deus. Hoje eu não tenho mais medo da pastora Fátima, ao contrário. E de mim nunca teve, em nome de Jesus, por favor. Eu não. Quando o Guilherme falou, eu medo da pastora, eu disse, mas rapaz, precisa apoiar um bicho desse, né? Se leve, eu entendo o que é que ele quis dizer, mas eu não. Olha só, a tia Lu tá dizendo. O quê? Vale. Não, porque eu entendo assim que tudo que a faz com a gente, assim, quando vocês chamam pra gente ministrar, para falar alguma coisa, é pro nosso próprio crescimento. Medo nós sempre vamos ter, um receio, mas nós temos que ser. Sim. Temos que estar disponíveis. Eu tenho aprendido isso nesses tempos. Olha só, a tia Lu, ela tá dizendo que ela tem medo de lagarta. E eu a Gislene... Eu ainda tenho medo de lagarta também. E hoje pois é, a Gislene diz que tem um medo de se aproximar das pessoas, tipo, de atrapalhar as pessoas, né? Isso é por trauma, Gislene. É por trauma. Oi, João Vitor, tudo bem? Então, tem muitas pessoas. A minha filha Letícia morre de medo de borboleta. Meu Deus, isso não pode ser real. Borboleta não faz mal a ninguém, entendeu? É isso aí. Oi? A borboleta é bonitinha. É bonitinha, não faz mal a ninguém. A tia Lúcia Pois tá bom, Branca. Oi? Beijo, obrigada. Beijos. E aí, você que está aí nos assistindo, você tem medo de alguma coisa? Pede para entrar aí que eu estou abrindo espaço para todo mundo falar comigo. De que você tem medo? O que é que você ainda não tem vencido? Ou, se você já teve medo de algo estranho e hoje você já venceu, quer compartilhar com a gente? Pede para entrar aí rapidinho. Pede para entrar aí. Tem mais alguém? Thaís, cadê você, mulher de Deus? Cadê você, mulher de Deus, que quer compartilhar algo que você tem medo? Isso! Fala, lindona! Fala, lindona! Graça e paz, fofinha! Então, o que é que você tem medo ou tinha medo? Eu tinha medo de escuro. Ninguém me deixava no escuro, que eu não ficava, não. Saía dali correndo. Quando eu chegava dentro de casa, eu saía acendendo tudo que era luz. De banheiro, de sala, acendia tudo. E eu não dormia também no escuro. Não tem quem Mas fizesse. você tinha medo de quê do escuro? Era só do escuro ou era de algo que poderia aparecer no escuro? O que era? Eu não estou ouvindo a parte. Você tinha medo do escuro, propriamente dito, ou era de aparecer alguma coisa no escuro? Aparecer algo no escuro. Muito bem. É. Porque alguma vez alguém te assustou no escuro ou te deixou num lugar escuro? Não que eu me lembre. Ok. E você venceu isso? Ainda venceu? Já venceu isso? Sim, eu consegui vencer mais. Hoje eu já consigo dormir com a luz apagada. Porque eu comecei a ver quem eu era em Cristo, né? Minha identidade em Deus. Eu sou uma pessoa que tem um Deus que me protege. E aí eu consigo agora ficar tranquilo no escuro. Não muito tempo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Parabéns, minha filha. Pois parabéns. Um beijo!
Beijo. Você está crescendo em Deus. E aí, Amém. Rodrigo, entra de novo, Digão. Entra de novo. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre isso, ok? Rodrigo, cadê você, meu filho? Entre aí. Então, eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 4. Opa, nós temos mais uma pessoa querendo também falar. Oi, Terezinha, graça e paz. Cadê você, mulher de Deus? Oi, Terezinha. Olha aqui, o Mito também tinha muito medo de escuro. Boa noite, eu assisto o seu live. Glória a Deus, glória a Deus. Viu? Oi? Eu admiro demais você. Obrigada, querida, obrigada. E aí, me fala, irmã Terezinha. Um beijo. Eu amo você. Um beijo. Me fale, me conte, de que a senhora tinha ou tem medo? De sapo. Ai, meu Deus do céu. Mas e o sapo come alguém, mulher? Mas não sei por quê. Eu tenho mais medo de sapo do que mesmo de cobra. E a cobra é mais perigosa. É. Mas é aquele medo tipo pânico? Nojo, sei lá. Tipo assim. Uma coisa estranha. Ok. Você lembra de alguma situação quando criança que lhe aconteceu com a figura de um sapo? Não lembro. Não lembra, né? Consequentemente, olha, eu creio que foi um trauma de infância. Mas você já tem vencido esse medo ou ainda não? Já. Hoje eu já vou no jardim, já vou aguar minhas plantas, lá tem um sapo, eu fico olhando para ele de longe, mas não faço mal para ele, não boto ele para fora, deixa ele lá mesmo. Nós estamos abrindo agora um espaço para você que queira compartilhar conosco o seu medo e você dizer, além do seu medo, se você tem superado esse medo. A irmã Terezinha está dizendo que ela tinha medo de sapo e que ela tem superado sim, ela tem enfrentado e ela tem vencido, né, irmã? Graças a Deus. Hoje dá para ir para uma chácara para ser ministrado pelo Senhor, ficar 3 dias, né? E lá eu fui uma vez trabalhar no encontro e lá uma pastora ficou comigo no quarto, né, como líder. Sim. E ela dormindo no chão, no colchão no chão, coberta com o lençol. Quando foi de manhã, 5 horas da manhã, ela acordou com um sapo no meio das pernas dela. Só que ela estava coberta com lençol, né? E ela, para não assustar as crianças, foi dizendo assim, sai, meu amiguinho, foi sacudindo o lençol. Ai, meu Deus do céu. Eu disse, ainda bem que eu dormi no colchão em cima. E se não acabava o encontro pra ti? Deus é bom, irmã Terezinha. Deus é bom demais. Um beijo. Fica com Deus. Eu também, amém. Fernanda Bressan aqui. Pode pedir para entrar que a gente te coloca. E aí você fala um pouquinho, porque já já a gente estará ministrando a palavra sobre medo. E aí, alguém quer ainda falar comigo, mostrar um pouquinho a sua cara aqui na nossa live e dizer, olha, o meu medo era esse. Tcharam! Entendeu? E contar um pouquinho sobre aquilo que te assustava, que te dava pânico, que te paralisava, que te impedia de fazer as coisas. Tem pessoas que têm medo, sabe de quê? De andar de avião. Tem pessoas que tinham medo de andar de avião. Né? Então, são vários medos que as pessoas têm. Deixa eu colocar o Rodrigão de novo aqui, mas se você quiser, me avisa e eu vou colocar você. Tá bom? E aí, Rodrigo? E aí, Rodrigão? Fala o teu, Thalita. Qual é, mulher? Mana, conta aí pra gente o que é que tu tem medo. E aí, Digão? Voltamos. Você viu a quantidade de pessoas que têm medo? Muito medo, de muito animal, né? E de escuro também. Demais. Lê aí da tia Lu. A tia Lu, eu lembro que comecei a ter medo de lagarto porque vi a minha mãe gritando. Olha, trauma de infância. De medo de lagarta. Ela gritava tanto que criei pavor. É muito forte. Sim. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de lagarta. Muitas. É verdade. Olha a Thalita. Lê. Deixa eu ver aqui, a Thalita. Pastora, depois que eu tive um filho, fiquei medrosa. Mas por que, Thalita? Por quê? O que aconteceu? Você tinha medo de quê? Thalita Janine.
Ela tinha medo Até de andar de cavalo. Meu Deus. Muitas pessoas, né? Nossa. Coisa que é tão bom, tão prazeroso. Eu também tenho medo de andar de cavalo. Só que assim, o meu foi uma queda. Eu levei uma queda quando criança e aí peguei um pavor. Olha, o medo é aquele tipo de pavor. É aquele negócio que você tem e que te impede, às vezes, de fazer. Por exemplo, vou contar uma história para vocês de uma pessoa que tinha medo de vaca. Na verdade, sim, ela tinha medo de chácara. Ela tinha medo de chácara. Era isso. Esse caso que eu vou contar aconteceu em um dos encontros que a gente participou. Esse encontro com Deus, que eram 3 dias. Nós levamos uma pessoa e ela estava em fase de divórcio e ela tinha muito medo de escuro e muito medo de fazenda, chácara. E ela não conseguia entender o que tinha acontecido com ela no passado nem nada, mas ela odiava. E o marido dela era fazendeiro. Então entrava numa crise, porque ela ficava até 5 da tarde. Quando dava 5 da tarde, ela entrava em pânico, gritando, e ela ia embora. Ela não dormia e o marido dela vivia na fazenda, né? Algumas pessoas que estão ouvindo aí, pode até... É claro que eu tenho medo do teu cachorrinho, ele é terrível, entendeu? E aí o que acontece? Essa mulher, ela foi levada ao encontro. Quando ela chegou lá na sexta-feira, ela viu que era uma chácara. E ela entrou num pânico, vocês não têm noção. Ela começou a gritar, dizendo que não ia dormir lá e tal. E aí ela não assistiu a primeira ministração e ela estava dando muita crise mesmo. Aí nós que éramos pastores e líderes, nós fomos ajudá-la. E começamos a orar, a dizer para ela que não ia ter perigo, que ele era uma chácara, mas estava debaixo de oração, que nós estávamos ali cuidando dela. E ela realmente entrando em pânico. De repente, Rodrigo, do nada, sai uma vaca e parte para cima da gente. Misericórdia. Ok? Quando a vaca partiu para cima da gente, ela regrediu, ela voltou ao passado dela. Ela começou a gritar: "Mãinha, olha a vaca! Mãinha, olha a vaca!" E ela gritava. E aí nós entramos assim em pânico com a vaca e com a mulher gritando, entendeu? E aí a gente correu para tirar a vaca de lá, aquela coisa tudinho. E depois nós fomos conversar, ela estava em choque. E ela foi contar que Deus trouxe algo à memória dela. Que quando ela estava na fazenda, bem pequenininha, com a mãe, ela estava lá e, de repente, ela viu uma vaca partindo para cima dela e da mãe. E essa vaca machucou a mãe, entende? E aí, desde esse dia, ela criou pânico de fazenda. Ela, no coração dela, ela negou o acesso dela à fazenda. E por causa desse problema, ela estava indo para o divórcio, porque o marido dela queria morar na fazenda e ela não queria. Depois que ela foi curada, a gente orou por ela, né? A gente ministrou a cura interior. Ela entendeu a raiz do medo dela. Ela começou a enfrentar e hoje está casada e dorme na fazenda com o marido dela e está tudo bem. Glória a Deus. É bom? Glória a Deus. Demais. É engraçado como um trauma de infância influencia a vida toda. O Senhor precisa trazer a lembrança nossa, o que é que nos levou para dentro de um cativeiro, ok? Sim, é um cativeiro, com certeza. Não faz sentido a pessoa ter medo de borboleta, não faz sentido. Tem que ter tido algo no passado que a levou a ter medo, ok? Amém. Meninos, vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. Capítulo 4. 14. 14? Mateus, capítulo 14. Mateus, 14. Morte de João Batista. Eu tinha até colocado aí no começo, né? Desculpa. Mateus 14, versículo 22 ao 33. Sim. Né? Eu tinha colocado, não tinha, filho? Sim, tá até fixado aqui. Saiu. Então... Fixou de novo. Tô tentando, amigo, porque aqui é difícil. Deu certo já. Mas eu vou tentar botar nesse aqui, que é melhor para mim. Deixa eu ver aqui. A Letícia, respeite meu medo. Respeite seu medo. Tô tentando, filha. Eu não dou conta. A gente vai descobrir por que você tem medo de borboleta. Mas vamos aqui estudar a palavra de Deus. Eu vou ler, tá bom, Digrão? Acompanha aí, tá? Amém. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Amém? Olha só. Amém. Olha só, fantasma não existe, irmãos. Fantasma é um fruto da nossa imaginação. Imaginação. É algo que Amém. é colocado para nós, entende? É algo que é ensinado, né? Principalmente, algumas pessoas falam: olha, o fantasma vai te pegar, para que a criança fique quieta, né? Ó, o bicho-papão vai te comer, Sim. entendeu? Então, são coisas que nós não devemos fazer com os nossos filhos pequenos, porque isso pode prendê-los, sabe? Na fase que ele mais precisa decidir enfrentar seus medos. E aqui acontece um caso estranho, diferente. Aquele povo que parecia ser tudo grandão, tudo pescador, tudo homão, entendeu? De repente estava com Jesus e Jesus resolve ir orar. Então, ele sobe para o monte para estar orando e dispensa os discípulos. Vão indo. Mas tu vai com a gente? Ele diz: não, eu canso vocês já. Eles achavam que o mestre ia de barco. Só que Jesus é Jesus, né, irmão? Ele tem poder de tudo. Ele tem poder de parar todas as coisas. Maravilhoso. Né? Com a palavra de Jesus, Sim. o mundo todo é destruído. Muda tudo. Entende? Se Jesus estiver com você, meu irmão, descanse, ele está no controle. E aí, de repente, aqui acontece Aleluia. que Jesus, ele tomou uma decisão: eu vou agora para onde eles estão. Só que o barco já estava longe demais, estava muito escuro. E aí Jesus foi andando pelo mar. Quando os discípulos viram aquele homem andando sobre o mar, o quê? Algo estranho, eles gritaram, né? Não pode ser um homem, porque realmente não parecia ser um homem, né? Andando sobre o mar. Uhum. Nunca viram isso antes? Nem eu. Se fosse eu, acho que eu tinha desmaiado. E de repente eles gritam: é um fantasma, tem aspecto de um homem, está andando sobre o mar. Só pode ser um fantasma. E aí Jesus acalma ele, Sim. acalma o medo deles, dizendo: opa, não tenha medo, sou eu, amigo. Só que Pedro era o mais valente de todos. Ele sempre foi assim, tipo Andréia. Brutão. Bruto! O menino era bruto. Ai, meu Deus, não tenho medo de mim, por favor. Aí, assim, o Pedro olha para ele e fala: é tu mesmo? Olha que homem bravo. Você mesmo, Jesus? Pois me mostra que tu é mesmo. Manda eu ir até tu andando sobre as águas. Aí eu pensei Sobre as águas. Que cara mais forte. Gente, que discípulo mais corajoso. Aí Jesus disse assim: pode vir, vem. E ele começou a andar sobre as águas, né? E aí ele começou a andar sobre as águas. Só que quando ele estava andando sobre as águas, o vento era muito forte, batia muito forte. E em vez de ele olhar para Jesus, ele olhou para a tempestade, ele olhou para o vento, ele olhou para a situação adversa, ele olhou para algo que era impossível ele andar sobre as águas, né? E aí ele começa, diz a palavra que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele lembra de Jesus. E ele fala: Jesus, me salva. E diz a palavra de Deus que o Senhor pegou a mão dele, puxou ele e disse assim para ele... No 31. Isso, 31. Disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, o problema dele é que quando ele olhou para Jesus e olhou para o problema, trouxe uma dúvida: será se ele vai me salvar mesmo? Será se é ele mesmo? Sim. Será se no meio dessa tempestade eu não vou pegar um coronavírus? Será se eu... Entendeu? Então, assim, ele olhou para a situação e a fé dele, naquele minuto, ó, entende? Se ele tivesse olhado para Jesus, a fé dele estaria em cima. Como olhou para a situação, a fé dele ficou embaixo, entende? E aí, quando a gente olha para a circunstância difícil que tem na vida, a nossa fé vai embora. E a primeira coisa que entra em nós é o quê? Medo. Ok? O medo. Mas ali, diante do medo, diante de uma morte iminente, diante de uma situação difícil, ele lembra de Jesus, ele pede socorro, o Senhor puxa ele, confronta ele, dizendo: olha, o problema seu foi falta de fé. E diz a palavra de Deus que o Senhor pegou e ambos entraram no barco. Só que depois que eles entraram no barco, cessou o vento. Olha só, veja só uma coisa muito interessante que eu vejo aqui, né? O Senhor, ele já sabia que isso ia acontecer. Eu acredito que o Senhor estava dando uma grande lição aos seus discípulos.
e a nós. Que diante dos nossos Amém. medos, diante das nossas das situações difíceis que aparecem à nossa frente, nós precisamos confiar em sua palavra. Porque o problema maior de Pedro não foi olhar para circunstâncias difíceis, porque elas existiam. O vento estava batendo muito forte sobre ele e sobre o barco. Entende? Mas o grande problema de Pedro foi deixar de olhar para a palavra de Jesus. Quando ele disse, se és mesmo Jesus, manda eu ir até você. E ele disse, pode vir. Quando ele disse, venha, ele estava dizendo, ande agora sobre a minha palavra. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando de andar sobre a palavra de Deus para poder ficar ouvindo as vozes que falam conosco, ok? Nós estamos passando por um momento de crise. E esse momento de crise está nos trazendo... O mundo todo. Claro, o mundo todo. Está trazendo um pânico, né, Rodrigo? Um medo surreal. Demais, como se um simples vírus pudesse matar o mundo inteiro. Eu quero lhe dizer que tudo está no controle de Jesus, em vez de estar olhando... Aleluia, eu creio. E eu falei na nossa igreja que nos grupos da igreja ninguém mandasse mensagem sobre coronavírus, porque se a pessoa quisesse informar como é que está a situação mundial, é só ir para um jornal, irmão. Mas no grupo da igreja, vamos falar as coisas positivas. Olha, alguém sobreviveu ao coronavírus. Olha, os médicos estão lá no meio deles e não pegaram a doença. Sabe, existem pessoas que estão no campo cuidando dos enfermos, entende? Socorre um, socorre dois. Não tenha medo, sabe? É Deus que determina a tua vida, entende? Estão pesquisando vacinas. Sim, ore. Olhar o lado positivo das coisas. Traga mensagens que vão nos gerar fé, que vão nos gerar alegria, entendeu? Que vão mensagens que vão me ajudar a olhar para a circunstância e entender maior é Deus. Porque se eu olhar para a circunstância, eu vou achar que Deus não é tão grande o suficiente para me ajudar a passar por aquilo ali. Sim. Lembra que eu falei que eu tinha medo de fantasma? Eu olhei para Jesus e eu falei, maior é Deus. Ele vai... Fantasma não existe. E maior é Deus na minha vida. O Senhor... Eu lembrei agora que eu fui falando Salmo 23. O Senhor me pastor. Sim, nada me faltará, entendeu? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí eu falava, Jesus, o Senhor está comigo. Aí eu fui até a cozinha no escuro, acendi a luz, bebi água, apaguei a luz, voltei para o quarto e dormi. Entende? E desde aquele dia, meu medo por fantasma que não existe, ou por coisas pequenas, acabou. Então, os nossos medos, eles precisam ser enfrentados, e enfrentados da maneira correta. Não é achar que você é grande. Não, porque os medos faz a gente olhar para a gente e nos ver o quê? Pequenos. Incapazes. Pequenos. Né? A borboleta vai me comer. Né? E é desse jeito. Pastora, a Juliana Borges, ela fez uma pergunta, Juliana do Thiago, ela fez uma pergunta muito interessante e, se eu não me engano, a senhora já passou por isso. Ela perguntou se a síndrome do pânico é a mesma coisa de medo? Ok, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um acúmulo de estresse. São várias situações que você não conseguiu durante a vida inteira resolver, estresses mal resolvidos, que vão trazendo um desgaste ao seu corpo. O grande problema da síndrome do pânico é que quando o seu corpo começa a dar resposta que não está bem, a sua mente teme a morte. E aí é instalada a síndrome do pânico. Então, o meu corpo dizia para mim, olha, você vai morrer e você está infartando. Eu sentia todos os sinais de infarto, entende? Só que eu ia no médico e fazia os exames. Não tinha nada. Meu irmão, tinha dias que eu ficava assim, que a mão entortava, ficava torta, sabe? A minha mente entendia, de tanto que eu ia no médico, o médico dizia, fazia os exames e não tinha nada. A minha mente falava, André, você não tem nada, mas meu corpo estava dizendo, você tem, você vai morrer, entendeu? Então, eu venci a síndrome do pânico, não foi com remédios. Eu venci a síndrome do pânico, não foi com pessoas. Eu venci a síndrome do pânico com a palavra de Deus.
Assim como Davi dizia para ele mesmo, não temas. Assim como Davi dizia para ele, ó minha alma, porque tu andas abatida, Sim. crê em Deus. Eu comecei a falar, ó Andréa, por que você anda abatida? Por que você está se deixando Amém. levar pela sua mente, que está dizendo que seu corpo está ferido? Creia em Deus. E eu lembro que um dia, eu entrei no meu quarto. Porque eu estava fazendo meu marido... Eu estava levando meu marido para o cativeiro. Porque a síndrome do pânico, você não quer ficar sozinho porque você acha que você vai morrer. E você acha que se você tiver alguém perto de você, você não morre. Então, assim, eu pegava o Kleber e eu trazia ele para o meu cativeiro. Não, você não pode sair comigo. Meus irmãos, tantas vezes eu estava me sentindo, parecia que eu ia infartar. Quando o Kleber chegava, eu passava. Ele dizia até para mim assim, eu soltei o remédio. E aí um dia... O pastor Kleber. Tem que ser ele, né? E aí um dia eu passei muito mal e eu queria gritar por ele. Mas aí eu lembrei, meu Deus, eu tenho que vencer isso. E aí eu fui para dentro do meu quarto. E quando eu estava exatamente nessa parte aqui, ó, eu me ajoelhei. E eu comecei a perder... eu comecei a não sentir mais o ar não vinha. Eu puxava e não vinha. E eu comecei a querer desfalecer, desmaiar sozinha. E aí eu fiz uma oração. Senhor, eu quero dizer que eu confio em Ti. Ainda que meu corpo esteja dizendo, você vai morrer agora. Ainda que a minha mente diga, você está tendo um infarto e você vai morrer. Eu quero dizer para o Senhor que eu lanço sobre você a minha fé. E comecei a adorar, cansada, toda torta no chão, ajoelhada, sem força. Achava que a minha mente dizia o tempo todo, você vai morrer, você está infartando, Sim. você está infartando. E eu dizia para Deus, não estou infartando, é o Senhor que tem minha vida nas tuas mãos. E começava a adorar a Deus e aquela falta de ar. De repente, irmãos, eu comecei a voltar a respirar. Eu comecei a desentortar. Eu comecei a sentir uma paz. E desde esse dia eu levantei, nunca mais eu tive nenhum ataque da síndrome do pânico. Eu venci Aleluia. a síndrome do pânico com a palavra de Deus. Pastor, o que a senhora falou tem muito a ver com o que está escrito em Salmos 34. Vou ler do 4 ao 6. Certo. Salmos 34, Sim. do versículo 4 ao Certo. 6. Escreve aí, Letícia, por favor, para a galera. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. 5. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Nós precisamos olhar para Ele, somente para Ele. Exatamente. Eu falo isso porque a senhora falou em relação ao medo tudo mais. Eu lembro uma vez que eu era muito pichote quando em relação ao medo de fantasma, de tudo. E eu tive um pesadelo muito forte creio que foram demônios. Sim. E aí eu lembro que eu estava em casa e tal, e falei com minha mãe, e ela falou assim, meu filho, volta lá e faz a oração do Pai Nosso. Eu era muito Sim. pequeno. E eu orei e dormi. Dormi, literalmente, não fiquei com medo, não fiquei acordado, ansioso, nada. Então, naquele momento de angústia, que eu estava com um pavor muito grande, com medo, eu lembro minha mãe me falou isso. E depois que eu orei, aí eu orei a primeira vez, Pai Nosso, quando eu fui repetir a segunda vez, já estava dormindo. Então, o alívio veio do Senhor. Glória a Deus. E nunca mais tive medo assim de fantasma. Por isso que hoje eu me surpreendo com pessoas tendo medo assim, porque não é algo que eu vivo. Mas é algo muito comum, pelo que a gente está vendo. Muito comum mesmo. Até porque o medo faz parte do homem, ok? Assim como todas as coisas, mas o medo faz parte do homem. Lembrando a você que o medo ela tem duas vertentes. O medo, ela te protege, mas o medo doente pode te matar e paralisar e, por fim, te matar, né? Eu quero dar o significado da palavra medo. Quero falar para vocês o que significa medo. Medo é um desejo sufocante de nos esconder, defender ou fugir de algo ou alguém ou de uma situação que nos incomoda e nos ameaça. Então, o medo é um desejo de nos esconder. Ai, Rodrigo, eu quero que você ministre a palavra hoje. Aí na tua mente vem, meu Deus, mas eu não sei falar. Vou não. Não sei falar. Meu Deus, as pessoas vão olhar para mim e vai falar, vixe, nem falou nada. Ai, não, as pessoas vão rir de mim. Ai, eu vou gaguejar. E aí, esse medo de ser exposto
medo de não ser aceito, esse medo de não conseguir, ele pode fazer com que você nem tenha uma luta, nem tenha um preparo, nem tenha algo para avançar em Deus. Você retrocede. Não, não quero. Quantas pessoas dizem não para mim? Diz não para mim. Quantas pessoas eu liguei para aqui na live para estarem comigo, me ajudando, porque muitas pessoas fazem perguntas e eu não dou conta de acompanhar isso aqui. Quantas pessoas disseram para mim, não, eu não, eu não. Entendeu? Então, assim, é difícil, irmãos. É difícil, porque os desafios que Deus vai nos trazer, eles vão nos trazer para a gente vencer. E quando a gente vence, nós estamos dizendo para nós mesmos, meu Deus, eu posso até não ser capaz, mas o Senhor tem me dado força. Amém? Eu quero falar sobre alguns... Pastora, a Isabela Said Castro está pedindo para entrar. Isabela, solicita para a pastora, e assim que você solicitar, eu saio. Mas será que ela não consegue? Já solicitou? Eu vi na internet que podia botar 3 pessoas. Tenta entrar, amor. Não consegue? Não consegue? Tá, filho, eu vou tirar você e volto já, tá? Te amo. Tá. Oi, Bela. Manda um convite para nós. Estarei colocando você. Entra aí, lindona. Saudade. Ô, povo de São Luís, amo muito vocês. Verdade, pastora, o medo pode nos impedir de avançar em Deus. Sim, o medo pode nos impedir. Onde está você, Isabela? Estou procurando você. Eu quero falar sobre algumas curiosidades. Tipo, olha ela entrando. Entra, lindona. Entra, lindona. Saudade. Eu quero falar de Adão, em Gênesis capítulo 3, quando Deus pergunta para ele, Adão, cadê você? Ele disse que se escondeu porque ele estava com medo. Oi, amor! Oi, a paz, pastora. Paz, espera bem aí que já vou fazer uma pergunta para você. E aí, Adão, no capítulo 3, ele se escondeu e Deus pergunta para ele, Adão, cadê você? Ele disse, eu tô aqui. Ele, por que tu tá escondido? Ele disse, porque eu tive medo. O que Deus fez? Matou ele porque ele estava com medo? Não. Deus foi para perto dele. Deus foi se relacionar com ele para que ele vencesse o medo do Senhor. Porque tem pessoas que têm medo de Deus castigar o tempo todo. Ai, meu Deus vai me matar porque eu fizer isso. Se eu comer uma melancia com sal, Deus vai me matar. Uma manga, né, irmão? Manga com sal, Deus vai me matar. Irmãos, Deus é um Deus maravilhoso, é um Pai amoroso, extremamente amoroso. Vamos conhecer a história da Isa, São Luís. Amo todos. Amém. Eu queria falar do primeiro medo, foi sobre essa questão do coronavírus. Enquanto eu estava em casa, porque a senhora estava falando sobre Pedro, né? Sim. Dele olhar as situações. Ele estava olhando para Jesus, ele não estava com medo. Sim. Ele foi até corajoso. Mas quando ele olhou as adversidades, aí ele sentiu medo. E eu fico muito em casa. Quando eu saí para o supermercado para fazer umas compras, e tava o começo de tudo, né? E aqui o povo ficou desesperado, começou a ir para o supermercado comprar tudo. Quando eu cheguei lá, eu sou muito observadora e comecei a observar as coisas. Primeiro que os trabalhadores de lá não usavam máscara, alguns estavam doentes, sem luvas, e também muitas coisas estavam faltando nas prateleiras, né? E aí eu comecei a ficar assustada. Eu fiquei uns dias assim que eu comecei a pedir para Deus, né? Senhor, me dá discernimento, porque as minhas filhas, de tanto ficar olhando, escutando nos jornais, nas coisas, a Radassa, por exemplo, não conseguia chegar perto de ninguém. Eu fui para casa da minha avó, visitar a minha avó, a Radassa disse, não, mãe, vou ficar perto não. Entendeu? Então foi uma coisa que, realmente, é que nem a senhora falou, as coisas de fora começaram, entendeu? Me colocar medo, uma coisa que eu não estava nem sentindo. Para mim, era como se fosse uma gripe normal. Não uma gripe, assim, como muitas das pessoas colocam, né? Que ela é grande. Então, Radassa. Tá linda! Linda! Beijo de vovó! E mais uma coisa que eu queria falar também, a senhora falou sobre medo, eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muito medo. Como nós buscamos muitos dons na minha igreja, desde pequeno. E nós fomos batizados, eu e os meus irmãos, fomos batizados no Espírito pequeno. Eu era uma que tinha dons de visão.
Só que eu não vi os dons que eu tinha, e eu também sonhava muito. E as coisas que eu sonhava, Deus sempre falava comigo. E aí eu comecei a ficar com medo porque eu olhava muito o demônio. Eu via eles, entendeu? Aí eu conversando com a minha mãe, que nem ele acabou de falar, o Rodrigo, que ele começou, a mãe dele falou para ele orar. E a minha mãe me ensinou a orar. É o que eu ensino também para minha filha, a Alice, a mais velha, muito medrosa. Então eu ensino para ela que ela tem que ler o Salmo 91, sempre. Porque fala, né? Da segurança, sim, que Deus está sim, conosco, sim, mil cairão ao teu lado. E eu orei muito isso esses dias de adversidades, entendeu? Então, naquela época, como eu era criança, eu não tinha o discernimento, não entendia. Sim. Vai terminar a live, 3 minutos, a Letícia falou aí. Eu vou parar e vou começar de novo, mas pode continuar, dá tempo ainda. Pois é. Aí, por isso, hoje eu já tenho mais entendimento, né, das coisas. Hoje, como eu tinha muito medo, eu pedi para Deus, Senhor, eu não quero mais ver. Eu ainda sinto, às vezes, a presença deles e oro, mas não vejo. Entendeu? Por causa que eu pedi, que eu não me sentia preparado. Por mais que Deus me deu o dom, ele sabia o que ele estava fazendo. Era uma arma que ele tinha para me dar. Entendeu? Mas mesmo assim eu agradeço porque eu ainda tenho sonhos. E eles se realizam. Entendeu? Sempre Deus fala comigo em sonhos. Dias atrás eu tenho até testemunhos de um tempo atrás que eu sonhei comigo mesma. E eu fiquei enferma. Entendeu? Então, é muito prazeroso quando você recebe os dons do Espírito Santo, né? Você tem essas experiências. Há algumas delas, que nem a senhora falou, nós somos chamados para algumas coisas e nós acabamos com medo. Muitas dessas eram por causa do meu chamado. Entendeu? Aí eu queria que a senhora falasse sobre essa... e eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dessa questão espiritual. Porque as pessoas que nem... falar agora. Esqueci o nome dela. Ela estava falando que ela tinha medo das pessoas falarem daquela irmã, né? Mas dentro da igreja, nós vemos muitas pessoas que têm medo de ir para a igreja, às vezes se afastar do pecado. Tá, eu vou falar no próximo. Vamos sair e vamos voltar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus. Vamos voltar. Olá. Voltando. Nossa, nós estamos falando sobre medo. E aí, povo de Deus? Vocês estão entendendo que existem várias situações que trazem bastante medo pra gente e querem nos impedir de crescer com o Senhor? Então nós temos que agora nos proteger. E eu vou falar um pouquinho sobre o medo do chamado, né? Eu vou falar sobre o medo quando Deus te chama para a obra dele. E tem muitas pessoas que têm medo. Eu estou estudando o livro de Jeremias, como praticamente todo mundo já está sabendo. Então eu queria falar sobre Jeremias, capítulo 1. Eu gostaria que vocês entrassem. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Onde estão vocês? Jeremias. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá ouvindo aí, meu bem? Olá. Jeremias, capítulo 1. Vamos falar sobre eles? E aí, digam... Amém. Então, nós vamos falar agora medo do chamado, quando Deus chama o homem, né? Então, Jeremias era um homem muito jovem e ele vivia a sua vidinha cotidiana. De repente, Deus aparece para Jeremias capítulo 1, Deus aparece para ele e chama, né? Tá aqui no versículo 5, 5 diz assim: antes mesmo de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi, Jeremias. Antes que vieste a este mundo, eu te separei e te designei para uma missão de profeta para as nações. Ele disse assim para ele: olha, eu escolhi você para ser alguém do meu time, para ser usado em um propósito. Bom dia. E aí, Jeremias olha para o propósito de Deus e vê algo enorme.
E aí ele olha para ele e se vê pequeno. A primeira coisa que Jeremias, olha, dá uma desculpa. Ele diz assim, a palavra de Deus está aqui no versículo 6. Eis que eu não sei me expressar como convém. Eu não passo de uma criança. Sim. Então, muitas vezes, quando um chamado de Deus para nós sentimos medo de fazer. Nós temos desejo de falar assim, chama o Rodrigo. Põe outro, põe outro. E eu vejo isso na prática no ministério, sabe? Eu vejo, eu como pastor, o meu marido chamando pessoas para dirigirem um culto, para dar uma palavra sobre dízimo e oferta, para dar uma palavra. A primeira coisa, pastora, chama outra pessoa. Por quê? Porque, olha, o tamanho do desafio e se sente o quê? Muito pequeno. Né? E Jeremias, que foi chamado para ser profeta das nações, para ser usado para trazer a palavra de Deus, principalmente para Judá e para Israel, né? Ele foi chamado para isso. Ele viu ali e ele queria dispensar. Não, senhor, eu agradeço por essa sua escolha, mas eu não quero, não. Eu sou muito pequeno. Então, essa é um medo natural. Você olha, um desafio grande, Deus te chamando para algo de grande responsabilidade e você se achar pequeno. Quem de nós, a primeira vez que recebemos o chamado de Deus, olhou para isso e falou, tudo bem, né? Quero contar minha primeiro chamado para vocês. Meu primeiro chamado foi assim. Eu nunca ministrei a palavra na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Eu só cantava. E não cantava sozinho, não, irmãos. Ou eu cantava com a minha filha, eu era dupla com minha filha, ou eu tinha um ministério, né? Então tinha 6 pessoas cantando lá na frente, eu cantava. Então era eu e Letícia, um dueto. E aí, um dia Deus me chama para ministrar a palavra. Olha como foi a coisa. Eu convidei várias pessoas para ministrar no sábado, não tinha ninguém, e eu fui. E eu terminei aquela ministração falando, rapaz, parece que eu dou para um negócio, mas eu nunca mais vou fazer, porque eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. E aí passou-se os anos. E aí, uma vez, a minha pastora me liga e fala, Andréia, vai ter um encontro fora de Imperatriz e eu gostaria que você ministrasse. Eu disse, mas pastora, eu não sei ministrar. Eu nunca ministrei na vida, eu não sei nem fazer isso. Aí ela disse, mas eu preciso de você. Eu disse, não, pastora, mas não dá não, porque eu não sei fazer isso. Eu nunca ministrei, eu não tenho dom de falar, a minha língua se enrola, eu gaguejo. Eu fico muito nervosa, eu não dou conta. Aí ela chegou e disse assim para mim, desse jeito ela falou para mim, não, então tá tudo bem. É porque eu já convidei todo mundo da igreja e ninguém aceitou. Ninguém estava pronto. E as pessoas que já ministravam no encontro, todas disseram para mim, pastor, eu já tenho um evento. Quando ela falou assim, eu não tenho ninguém. A última pessoa que eu pensei foi você. Eu disse, mas já você não tem ninguém mesmo, então vai ter que ser eu mesmo. Vou eu. Entendeu? E aí eu fui, jejuei, orei, fui, ministrei a palavra e desde esse dia eu nunca mais parei de ministrar a palavra de Deus. Ok? Então, Aleluia. É normal nós termos medo de falar em público, de pregar a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande, entendeu? A gente tem que ter um preparo. Então, é normal, tá? Aí, eu quero dizer para vocês que Deus começou a falar, olha, eu vou te usar para alertar um povo, que eu vou trazer uma destruição vindo do norte, sobre Judá, sobre Jerusalém, e você será usado para trazer essa notícia. E lembrando que Jeremias, ele anunciou essa destruição 40 anos. 40 anos gritando para todos os reinados, Deus vai vir, vai descer a mão, entendeu? Ninguém acreditava não, porque estava todo mundo vivendo sua própria vidinha. Muito bem. Aí ele começa a falar, olha, aqui no 16, você vai pronunciar contra eles o meu julgamento por toda a sua malignidade. Aí no 17, ele se vira para Jeremias. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, que o próprio Deus se vira contra Jeremias, que tinha acabado de falar, eu sou tão pequeno, eu não sei fazer isso. Deus olha para ele e fala, mas tu, prepara-te. Cingirás os teus jeans, levantar-se-á e lhes pregará tudo o que eu te ordenar. Não tenhas medo deles, para que eu não te faça ter medo deles. Eita! Ou seja, não tenha medo daquilo que te traz medo, para que eu não faça você ter medo deles. Entendeu? Sim. Olha só. Então, eu vou aumentar teu nível de medo. Porque você não quer vencer. Porque eu estou dizendo, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca.
Entendeu? Então, muitas vezes, nós temos medo, nós não aceitamos Aleluia. o compromisso, a responsabilidade de levar a palavra de Deus. E aí, quando você diz não, o medo, ele se potencializa. E ali você perdeu uma grande chance de crescer com o Senhor. Ok? Sim. É normal todo mundo ter medo. É normal você ter medo de algumas coisas que são desafios novos, algo novo que você nunca fez. Eu só cantava, agora me botaram para pregar, entendeu? É normal ter medo, ok? O que nós não podemos é, quando isso parte de Deus, nós não obedecermos, ok? Pastor, e qual que é a diferença entre medo e temor? Há uma grande diferença. Porque medo é um pânico de algo. Temor, não. Temor é um respeito, ok? Eu temo a Deus, eu tenho um respeito, eu honro ao Senhor. Isso é temor, entende? Então, por que você não trai? Eu não traio porque eu temo o Senhor, eu honro o nome dele. Por que você não mente? Porque eu temo o Senhor. Porque, entendeu? É um temor, não é medo. Medo, eu tenho medo de Deus. O quê? Medo dele pegar e me matar, entende? Então, eu não tenho medo de me matar, mas eu tenho um temor de ferir o coração de Deus, ok? Então, é diferente. Okay? Amém, amém. O Kleber quer dar um testemunho, vem, amor? Amém. Assim. Glória a Deus. Vai ter que Quer sair, entrar? filho. Ele vai Beleza. entrar. Tá bom. Já volta. Oi, amor, cadê você? Pede para entrar aí, por favor. Sai e entra de novo. Nosso pastor vai dar uma palavrinha sobre medo. Oh, mas é lindo. Mamãe ama demais. Diga, amor da minha vida. Fala pra mim. O que você tinha medo? Você que é o homem mais corajoso. Você é a pessoa que mais incentiva. Boa noite a todos. A André dizendo que ela tem medo de falar. Eu fico olhando a minha situação. Ela me pediu à tarde para me dar um testemunho. Falou assim, pai, fala do teu testemunho de medo de falar. Então, irmãos, a minha questão com falar, ela é muito complexa. Eu, desde novo, sempre fui tímido e vergonhoso. Quando eu fiz a faculdade de odontologia, na turma eu tinha vergonha de falar e medo de falar, de fazer uma pergunta para tirar dúvidas. E o tempo foi passando, eu me formei, fiz um curso de mestrado na área de ortodontia. E quando a gente voltou para a Imperatriz, foi na época que começou a FACIMP, a Faculdade de Imperatriz, né? E aí, como eu tinha feito o mestrado, eu fui convidado para dar aula. E eu lembro que quando faltava assim, uns 2 meses para começar o curso de odonto para me dar aula, aliás, eu já tinha um curso, só que eu entrei já no 7º período. Irmãos, eu comecei a contar os dias. Falta 2 meses, falta 1 mês e meio, faltam 30 dias, faltam 15 dias, e o pavor, aquela ansiedade, aquela preocupação. Falei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Porque lá no curso de mestrado, foi um mestrado profissionalizante, e lá, só no final que eu tive que apresentar um TCC entre a turma. Aí ficou fácil. Mas aqui para falar para pessoas, aí eu, meu Deus do céu, aquele pavor. Eu sei que foi chegando o dia. Quando faltou 24 horas, começou o pavor. Eu falei, meu Deus, é amanhã. É o grande dia amanhã. O que eu faço? Desesperado, irmãos. Desesperado. Aquela ansiedade. Quando foi à noite, sabe o que aconteceu? Eu não apreguei o olho. Eu não consegui dormir. De tanta ansiedade, de tanto medo. Aí de manhã, eu acordei. Além da ansiedade à noite, me deu uma grande diarreia. Pavor. Eu sei que eu fui para aquela aula assim, em estado de choque. E aí quando começou, eu tive que encarar, tive que enfrentar. E aquela aula foi uma aula muito boa, porque eu descobri que no começo foi difícil, mas depois quando eu passava os slides, eu comecei a me soltar. Eu tinha dominado, eu dominava o que eu estava falando,
que é um grande segredo a gente saber o que vai falar. Eu sei que eu consegui superar essa fase. E depois veio a questão do encontro. O encontro, da igreja foi a mesma coisa. Eu fui convidado para ministrar o Peniel. Naquela época iam 200 pessoas fazer o encontro. Mesma sensação. Eu sei que Deus foi me preparando através da política, de muitas coisas. E foi quando a gente foi para São Luís que começou a igreja. E lá em São Luís eu tive a mesma coisa. Entenderam? Mesmo problema. Então, assim, aquela questão mesmo de ansiedade e temor. Mas eu entendi que eu preciso enfrentar. Preciso enfrentar. E eu tive que superar muitas coisas. E hoje a minha mulher sabe que as coisas continuam acontecendo. Eu fui ministrar um casamento um dia desse do Rodrigo com a Letícia. Estava extremamente ansioso e com medo também. Assim, porque eu ia falar diante de pessoas desconhecidas e aquele complexo que a gente tem. Eu sei que Deus tem me dado força para superar esses momentos. E para finalizar, a Andréa falou agora de Jeremias. Eu lembro que no começo da igreja, lá em São Luís, quando eu ia orar, eu falava, Senhor, me dá coragem, coloca tuas palavras na minha boca, assim como tu fizestes com Jeremias. E aquela turma de São Luís tirava sarro de mim, porque me imitava, né? Pastor, assim como tu fizestes com Jeremias, faz comigo. Mas assim eu peço até hoje. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Quem tem a pessoa falar, é fácil. Não. Eu tinha esse complexo. Eu estou em fase de superação. Mas para você ver que ainda hoje eu passo por situações assim. Então você que tem medo de alguma coisa, a palavra para você é que você tem que orar, pedir a Deus e você ter coragem de enfrentar. Você vai conseguir superar. Amém? Quer perguntar alguma coisa, Andréa? Só que você é lindo demais. Por que tanta lindeza assim num homem só? Beijos. Pois tá bom, Boa noite a beijo, todos, amor. gente. Amém. Tchau. Então, vocês veem como as coisas não são fáceis, né? A responsabilidade diante de Deus é algo muito grande mesmo. Todos nós passamos por isso. Portanto, todos nós tivemos a primeira vez. Não temas, todo mundo vai entender, principalmente a igreja que você está, entendeu? Todo mundo vai entender que você está começando e todo mundo te ama e todo mundo vai estar ali orando por você. Porque um dia nós passamos por isso. É igual aquela questão de dirigir, né? A gente não tem paciência com as pessoas que estão aprendendo, né? Mas um dia foi você que estava lá, ó. Né, tentando aprender a dirigir, as pessoas buzinando, sai da frente, né? Mas um dia foi você. Então, portanto, se você tem que entender que as pessoas estão começando, você tem que ter um pouco de paciência, porque um dia você também precisou que as pessoas tivessem paciência com você, né? Muito bem. 4 razões que geralmente estão por trás do medo, tá? 4 razões. A primeira, porque talvez a gente não acredite na soberania de Deus, não consegue entender essa soberania, ou seja, a gente teme as coisas que acontecem conosco porque a gente não crê que o Senhor está no comando das coisas, né? Então, por exemplo, é normal a gente se prevenir, né? Desse coronavírus, saia com a sua máscara, use o álcool gel, né? É normal, você precisa fazer isso aí, né? Se você não tem o que fazer na rua, fique na sua casa. Mas, por exemplo, você não pode deixar a sua vida parar por causa disso. Porque quem está no comando da sua vida é o Senhor. Então, o que eu falei para o Kleber, olha, se alguém precisar de mim e eu ver que realmente eu preciso ir lá, eu vou, entende? Vou, oro e volto para casa e vou continuar orando a Deus, porque o Senhor está no controle da minha vida. Sabe? Por tantas vezes eu passei por tantas situações perigosas. A gente foi para a África, irmãos. E nessa caravana da África, o nosso pastor naquele tempo, ele olhou para a gente e falou assim, olha, lá está dando muita malária, muitos problemas, muitos mosquitos, então nós vamos levar comida, nós vamos levar um monte de coisa, nós vamos levar... Aí, no primeiro dia eu usei tudo, irmãos. No segundo dia eu pensei, sabe o quê? Eu vou exercer a minha fé bem aqui nesse lugar. E aí eu lembro que os mosquitos faziam assim, tum! Aí eu, em nome de Jesus não vai dar nada. Em nome de Jesus não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Eu passei 25 dias lá
Em nome de Jesus, não vai dar nada, não vai dar nada. Exercendo a minha fé. E eu não peguei doença nenhuma. Entende? Então, nós precisamos entender o quando é Deus nos tirando daqui de casa para ajudar pessoas ou quando nós não devemos ajudar pessoas, porque nem todo mundo precisa de algo urgente, entendeu, irmãos? De urgência não, mas as urgências nós não podemos deixar de atender, entende? Então vai na fé, vai confiando no Senhor, vai orando, vai dizendo, orando sobre a palavra, o Senhor é meu escudo, é minha fortaleza, é o Senhor que garante a minha vida, enfim. O segundo motivo pelo qual nós podemos estar tão aprisionados pelo medo é porque nós não criamos nossa própria visão em vez de buscar a visão de Deus. Nós criamos a nossa própria visão. Ah, não, mas o mundo disse que está todo mundo pegando. Você cria. Sabe, você olha a situação e você imagina ela como você quer, como sua mente quer, não na visão de Deus, né? Então, além de você não crer na soberania de Deus, que Ele está no comando de todas as coisas, você olha para a situação e você cria o seu monstro dentro de você e você mesmo se aprisiona. Você não tenta buscar, Senhor, me mostra, me revela o que está por trás disso, né? Você não busca o conselho de Deus em nada, né? O que está faltando mesmo nós que somos cristãos, é nós buscarmos a intimidade com Deus, porque Deus pode te livrar de tudo. Ok? Mas você pode estar na sua casa e você ser contaminado pelo vírus também, tá? Porque de repente vem alguém para deixar o botijão de gás na sua casa, entra e de repente você pega, entende? Eu que ando no elevador, eu posso ser contaminada porque tem um monte de gente que entra e sai, e de repente eu posso ser contaminada também. Então, assim, irmãos, pelo amor de Deus, não vamos ficar na noia, não. Vamos confiar no Senhor, vamos fazer a nossa parte e vamos confiar no Senhor. O Senhor é capaz de nos livrar de tudo. Outra coisa, irmãos, que a gente vê, muitas vezes nós somos os nossos próprios falsos profetas. A gente mesmo profetiza sobre a nossa própria vida. Ai, meu Deus, eu vou acabar pegando isso aí. Ah, você não pode sair de casa, porque senão o carro vai matar você. Os nossos medos ficam dominando a gente, dominando ao ponto de nós mesmos estarmos ali jogando profecia sobre nós mesmos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer... Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não permita que o medo te paralise. Vença ele. Diga, maior é o Deus que eu sirvo. Sabe? Pega a palavra de Deus. Comece a ler sobre a palavra de Deus. Lá, Davi disse que o Senhor, ele protegia ele. Davi tinha a experiência de ver Deus livrando ele dos inimigos. O Senhor me livra dos inimigos. Ora, igual Davi se fortalece. Continua na tua vida, irmão. Para de olhar para o tamanho do problema, para de olhar para o problema que o mundo que está acontecendo no mundo. Cara, se nós pegarmos uma gripe, porque é uma gripe, claro, é uma gripe que tem levado muitos à morte, mas é uma gripe. Se nós pegarmos essa gripe, em nome de Jesus, nós vamos vencer, irmão, porque nós temos o Senhor conosco. Para de temer coisas que não está no teu comando, não está no teu controle. Você não tem dom, você não pode segurar a sua vida, você não pode proteger você. Entende? Então, deixa Deus fazer a parte dele. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? Então, algumas situações que nos causam medo, né? Tem coisas que nos causam medo porque é perigo, tipo dentista. Quantas pessoas têm medo de dentista? Porque quando vão lá, sabe que pode doer um dente, aquela zoadinha azucrina, né? A nossa mente, né? Tem pessoas. Então, tem medos que são baseados em perigo, coisas que nos dão medo mesmo, tipo uma doença grave, você está com câncer, isso gera um medo, né? Existe medo que são gerados pela ameaça na sua autoestima. Não vou falar não, senão as pessoas não vão gostar da minha ministração, não, porque senão as pessoas vão falar de mim, eu vou acabar ficando triste. Então, quando mexe com a sua autoestima, isso pode gerar um medo muito maior do que ele pode apresentar. Existe traumas no passado que geram medo, entendeu? Pessoas que foram criadas num lar onde pai e mãe viviam brigando, se batiam, se desrespeitavam, e aquela pessoa cresce dizendo, eu não vou casar, entende? Tem pessoas que têm trauma de casamento, de relacionamento, né? Existe também algumas pessoas que têm medo por causa dos seus conflitos internos. Então, quando tem que tomar uma decisão, algo novo, isso traz um medo, um pânico, né? Então, existem várias formas de você ser ferido pelo medo. O importante é entender que com Jesus você irá conseguir vencê-lo. Aí você fala, mas como com Jesus? Através da palavra. Sabe? Ore sobre a palavra, pegue versículos-chave, bota lá, olha, tem tanto na internet, tem cada versículos maravilhosos que vão te ajudar a vencer. Tipo, Josué 1:9, que fala, não te mandei eu, diz o Senhor, esforça-te e tem bom ânimo, ou seja, sabe,
se esforça e tenha alegria. Não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí transforma isso aqui numa oração: Senhor, assim como tu estava andando com Josué, assim o Senhor também está andando comigo. Jesus, eu sei que eu preciso me esforçar, eu sei que eu preciso ter alegria diante desse problema. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que onde eu for, o Senhor estará comigo. E começa a transformar isso aqui em oração, irmãos. Vamos pegar outro aqui? Filipenses 4, versículos 6, 7. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos transformar isso aqui em oração? Jesus, eu quero declarar essa palavra de Filipenses sobre o meu coração, que eu não preciso andar inquieta por coisa alguma. Apenas eu preciso levar ao Senhor tudo aquilo que está me afligindo, através de orações e de súplicas. E, Senhor, eu tenho que ter alegria sabendo que o Senhor está comigo. Me ajuda, Senhor, no meio do vale, no meio da dor, Jesus, não murmurar, mas ter motivos para adorar o teu nome. Jesus, a tua palavra diz que se eu conseguir ter o equilíbrio diante dessa situação difícil, a paz do Senhor estará comigo. Senhor, uma paz que excede todo entendimento. As pessoas olharão para mim e perguntarão: como é que você consegue ser feliz mesmo diante dessa situação? Mas o Senhor me garantiu uma paz e eu recebo sobre a minha vida, sobre o meu sentimento, sobre o meu coração. Deus, no nome de Jesus, andarei, Senhor, pelo campo, sabendo que o Senhor está me guardando, ok? Vamos mais uma para a gente poder terminar? Salmo 118, 6 diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Aí vamos transformar isso aqui em oração? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz aqui em Salmo 118 que o Senhor estava com Davi e o Senhor também está comigo. E se o Senhor está comigo, eu não preciso temer, eu não preciso ter medo daquilo que eu tenho que enfrentar. Meu Deus, o que pode fazer o homem contra mim? Senhor, se as pessoas querem me matar, se existe um vírus que está derrubando um monte de pessoas e quer me atingir, Senhor, eu decido confiar em Ti, que o Senhor está me guardando, está guardando a minha família. E comece a declarar, irmãos, comece a declarar, confessar a palavra, declarar, confessar a palavra, declarar, confessar a palavra. E se você não conseguir, liga para mim, eu te ajudo a orar sobre a palavra. Amém? Até que seu medo seja vencido e você agora consiga viver realmente aquilo que você precisa viver com Jesus. Não deixa o medo te dominar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre mim, diz o Senhor, toda a tua ansiedade, porque eu, diz o Senhor, tenho cuidado de você. Amém, Rodrigão? Aleluia. Glória a Deus. Voltamos. Você me abandonou, né? Estamos aqui. Foi só um tempo. Eu te procurei. Aí eu fiquei procurando, cadê esse menino? Minha irmã me deixou. Oh, meu Deus. Entendeu, filho? Amém. Entendi, eu estava assistindo. A palavra de Deus nos dá força para vencer os nossos próprios medos. E isso é bom, pastor, porque a própria palavra dele, se você pegar para ler, ela te mostra até as palavras que você vai usar, ela te mostra até como usar, como falar com Deus. E é interessante, porque você falou muito de Salmos. Eu vi muita questão em Salmos. Davi realmente pedia muita ajuda para Deus. E ele respondia a Davi. Então ele quer fazer o mesmo conosco. Basta entregar nossos medos para ele. Exatamente. Olha só, aqui outro Salmo 34:4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Olha só. Medos. Então, como é que Davi ele saía dos medos? Ele buscando ao Senhor e recebendo a palavra do Senhor, ok? Ó, lindo demais, entende? Então, assim, se fortaleça em Deus, entende? Teu medo não pode te paralisar, ok? Agora, preste atenção, também tem um medo positivo, que é aquele que te livra de pecar. Entende? Aquele que te livra de pecar, de fazer coisas erradas. Porque eu estava lembrando do Kleber. Sabe aquele avião? É da TAM, hein, pai? Foi. Foi da TAM, né? Foi da TAM. Tá, da TAM. Pois é, que baixou e não conseguiu frear. Foi da TAM. E morreram todos. Vocês lembram desse caso? Pois é. Sim. Tinha um homem que ele ia embarcar naquele avião.
E ele disse que na hora dele embarcar, ele deu essa entrevista, estava com a passagem, tudo, mostrando tudo. Na hora que ele embarcar, ele disse que sentiu um medo tão grande, tão grande. Ele já tinha viajado várias vezes, mas naquele dia ele sentiu um medo tão grande, tão grande, tão grande, que ele não conseguia entender. O que ele fez? Ele foi lá no guichê e disse, olha, eu quero botar minha passagem para outro dia, porque eu não quero ir nesse. Entendeu? Ele disse que sentiu um medo tão grande que não foi. E aquele medo impediu dele morrer junto com todos aqueles que estavam, todos os passageiros que estavam naquele avião. Então, existem medos que vão te proteger, né? Quando você tiver um medo de uma coisa, a primeira coisa, pensa, tem algum sentido esse medo? Por exemplo, eu tenho medo de borboleta. Faz sentido eu ter medo de borboleta? Não. Então, eu vou ter que vencer, ok? Eu vou vencer com o Senhor. Eu vou vencer como? Eu vou pegar nela, entendeu? Eu vou pegar nela. Não adianta. O medo, eu só consigo vencer enfrentando. Bom, ela não come ninguém, a borboleta. Ela não morde. Ainda bem que não. Ela não veneno mortífero, entendeu? Pelo contrário, se eu der um grito, ela corre de mim. Ela tem tanto medo que ela vem para cima de mim para me assustar, mas ela não faz nada. Então, é o seguinte, eu entendendo o que é a borboleta, estudando sobre a borboleta, agora eu vou enfrentar, vou pegar nela. Agora, cobra. Não, aí faz sentido. Você tem medo, porque verdadeiramente ela é venenosa. Pode ser peçonhenta, não. Sim, eu vou viajar de avião. Eu vou viajar de avião. Porque eu sempre viajei de avião e eu nunca tive medo, mas dessa vez eu tô tendo medo. Entendeu? Então, existe medos e medos. Nós precisamos. Você vai vencer, filha. Eu creio nisso. Oxi, uma mulher corajosa. Eu também. Meu Deus. Eu vou falar uma coisa para você, Isabela. Eu também tinha medo de demônios, ok? Tinha medo de demônios. Mas aí, uma vez, eu fui cercada por pessoas endemoniadas e não dava. As pessoas... Vou ajudar. Não dá a quantidade de pessoas para ajudar. E aí uma pastora me pegou e me jogou em cima. Ajuda! Aí eu olhei para aquilo ali e falei, meu Deus, eu não sei enfrentar esse bicho não. Mas é o seguinte, não vai ser no meu nome, é no nome dele. Eu falei, desse jeito. Não vai ser no meu nome, vai ser no nome de Jesus, sai. Saiu! Glória a Deus. Foi tão rápido, eu nem cheguei perto, de tanto medo. Eu falei só assim, eu vou ter que enfrentar, a pastora pediu para me enfrentar você e não vai ser no meu nome, vai ser no nome de Jesus, sai dele. Pronto, saiu. Aí eu entendi, esse negócio não mostra também não, entendeu? A palavra de Deus diz que a gente tem poder sobre ele, então eu vou exercer meu poder, ok? Aí pronto, a partir de agora, se aparecer um endemoniado, a gente meta a mão nele, eu corto ele todinho, sai da minha frente, que eu não suporto demônio na minha frente. Eu passo a faca nele, entendeu? Então não tenha medo, vença seu medo, vamos lá juntos, tá bom? Vamos orar, Rodrigo? Amém. Vamos orar? Vamos. O que está falhando aqui o áudio? O constrangimento que o medo produz pode ser saudável quando nos alerta sobre a possibilidade de nos machucarmos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Você está se relacionando com um rapaz e esse rapaz não tem vida com Deus. Eu estou com medo de entrar no casamento. Não tenha medo não. Esse medo aí que você tem é Deus te alertando que não entre. Tá bom? Então presta atenção nos sinais de Deus. Ele usa muitas vezes o medo para nos impedir de fazer alguma coisa. Procura saber se medo vem de Deus ou não vem. Tem sentido ou não tem sentido? Se não tem sentido, em frente. Se tem sentido, para. Tá? E vamos orar agora para Deus nos abençoar. Amém? Bota a mão no seu coração. Vamos lá. Tudo. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao teu nome, Senhor, porque através da tua palavra iremos vencer todos os nossos medos. Nós declaramos, Jesus, que nenhum deles irá nos parar ou nos impedir de crescermos no Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, alerta, Senhor, nos abre entendimento, Senhor. Quando o medo que vier sobre nós é algo que o Senhor está pedindo que a gente não dê mais nenhum passo. Nós queremos seguir a tua voz, o teu Espírito. Queremos desafiar a nós mesmos a vencer, Senhor, os nossos próprios medos. Porque queremos ser grandes diante de Ti, Senhor. E ser grande diante de Ti é obedecer quando o Senhor nos chama para fazer algo, Deus. Senhor, nós te pedimos perdão pelos irmãos, por a minha vida, pelas vezes que nós dissemos não para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a subir as escadas, Senhor, da intimidade e do amor a Ti. Nós não queremos ser aquele povo que o Senhor chamou para subir no monte para falar contigo. E o povo recuou com medo de Ti, Jesus. Nós não queremos ter medo do Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, Jesus.
Obrigado por tudo, Senhor. Ajuda-nos a vencer os nossos próprios medos. Abençoa todos que estão aqui nos ouvindo. No nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bruno, rapaz. Fala, Brunão. Bem-vindo Brunão, aí, cara. Brunão. Quanto tempo? Gleison, que bom que você está com a gente. Thalita, Isabela, Thaís, Jefferson Moraes. Glória a Deus. Kelly, Galera boa. Keres, meu Deus, Lelê. Aí temos o Wilson. Quem mais, filho? Vamos lá. A Simone. Simone, linda. Paula verdade. Bastos. Rodrigão. Meu Deus. Anderson, Josivaldo. Branca, Josivaldo, Thelma. Calinha, Maria de Jesus. Sim, Beijão, a Maria de Lene Jesus. também. Aleluia. O Valder, Josivaldo, Terezinha, Thelma. Gente, um beijo. Que bom que vocês estiveram conosco. Glória a Aprendam Deus. vencer seus medos e vamos juntos, andar juntos, porque tem O Anderson. Deus tem muita coisa para você. Anderson, querido, Meu brother. um beijo, amo você. Saudade de ti, não tem cara. medo de mim não, hein, Guilherme? Pastora. Pastora é coisa boa, é mãe, ama. Ajuda. Ajuda, é uma lindeza. Pois tá bom, gente, um beijo. Rodrigo, até amanhã com o próximo assunto. Até amanhã, pastora. 8 horas. 8 horas da Até noite, amanhã, você aqui ama. na IBR. Galera, se inscreva no canal da IBR no YouTube. Vamos completar 1000 inscritos lá. Por favor, conto com cada um de vocês. Vamos divulgar, vamos passar esse contato para frente, esse link. Vamos chegar a 1000. A 1000. Então se inscreva no nosso YouTube, nosso canal da Igreja Evangélica Beira Rio. Bota Amém. lá o seu sininho, aperta gostei das ministrações e aproveita para fazer sua inscrição. É rapidinho, não custa nada, mas vai estar nos ajudando a levar nosso programa pelo YouTube. Ok? Que Deus E abençoe. o link está na bio, Isso. como o Wilson falou aí. Copia e cola, Viu? copia e cola. É. Que Deus abençoe. Beijão, pastor. Fica com Deus. Deus abençoe. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Tchau.